Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quarta-feira, uma quarta muito agitada na nossa colina histórica, quarta-feira de entrevista coletiva em São Januário, do mais novo reforço do Vasco da Gama, Hugo Moura, o camisa 25, que inclusive já vestiu a camisa do Vasco da Gama no último sábado contra a equipe do Fluminense. Hoje falou pela primeira vez como jogador do Vasco. A gente já trouxe todos os detalhes disto lá no Fala Gigante. Porém, uma quarta que não parou apenas na coletiva, mas uma quarta também de treino no CT Moacir Barbosa. Treino que contou com o retorno do chileno Gary Medel e com a presença do camisa 10 francês Dimitri Payet. E treino também que evidencia mais do que nunca os rumos que o Vasco terá para esta temporada. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês e trazer ainda mais detalhes de tudo que hoje acontece nos bastidores da nossa colina histórica. Tem atleta perdendo espaço, tem atleta ganhando espaço também. Mas fica tranquilo que a gente vai trazer tudo isso a vocês. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, ó, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã do dia. Temos o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. Então, é claro, não perca tempo, já se inscreva aí no nosso canal. Ajude, é claro, o nosso crescimento, pois a sua inscrição é de suma importância. Além disso, curta o vídeo. Não esqueça aí, ó, seu likezinho. É muito importante para a divulgação aqui deste Boa Noite Gigante. E é claro também, comente aí no vídeo a sua expectativa para o jogo que estará acontecendo já neste próximo sábado contra a equipe do Criciúma em São Januário. Show, Vascão! Vambora então, fala logo desta quarta-feira na colina histórica. Uma quarta, como a gente falou a vocês, né? De apresentação. Hoje, o mais novo reforço do Vasco da Gama, o único, inclusive, desta última janela de transferências, foi apresentado em São Januário em uma entrevista coletiva. Ele que já chegou, inclusive, a 1000 por hora, né? Chegou ao Vasco no meio da semana passada, teve 2 dias de treino, um de maneira individual na quinta-feira no CT e outro, e apenas único, inclusive, com o grupo na sexta. Estreou no Clássico contra a equipe do Fluminense, deu assistência para o único gol do Vasco na partida, o gol do atacante Paulo Derrete, e apenas hoje teve a oportunidade de falar diretamente com o torcedor vascaíno. Lembrando, né, o Hugo Moura é um jogador que foi apresentado hoje ao Vasco, mas é um atleta que teve as suas origens rubro-negras, um cria das categorias de base do Flamengo, mas que deixou muito bem claro que nesta nova passagem, aliás, nesta passagem pelo Vasco da Gama e nova fase na carreira, vai deixar tudo para trás que foi realizado no Flamengo e tem uma grande ambição do que virá pela frente com o Vasco da Gama. O atleta foi contratado por empréstimo ao Vasco, o Vasco pagou. Aliás, o Vasco nem sequer pagou, né, nada pelo Hugo Moura, é um empréstimo até o final do ano, porém com obrigação de compra no final do contrato por 10 milhões e 800 mil reais. É claro, um jogador que no treino de ontem, no treino de hoje, treinou com um grupo e uma peça que eu tenho convicção que no próximo sábado, contra a equipe do Criciúma, estará entrando em campo. Se você, torcedor vascaíno, quer saber mais detalhes de como foi essa entrevista coletiva do reforço do Vasco, corre lá no Fala Gigante, vídeo que a gente colocou pela parte da tarde, que está de fato imperdível. A gente trouxe tudo que rolou nessa entrevista coletiva do volante e camisa 25 vascaíno. Uma tarde também de treino lá no CT Moacir Barbosa. Tá aparecendo aí na imagem a vocês o elenco do Vasco da Gama realizando mais um dia de treino, uma quarta-feira, né, de treinamento no nosso CT. E além disso também, uma tarde muito legal de recuperação, pois Jair e Paulinho tiveram novas imagens divulgadas da sua recuperação. Lembrando que os dois atletas tiveram lesões muito semelhantes. O Jair, no caso, né, acabou tendo que passar por uma cirurgia após romper os ligamentos do joelho, e o Paulinho também
rompeu os ligamentos do joelho, passou por um processo cirúrgico e os dois terão um tempo de recuperação muito parecida, de algo em torno aí de 8 meses. As duas cirurgias dos dois atletas foram consideradas um grande sucesso, mas o período de recuperação é um período lento. Os dois jogadores aos pouquinhos vêm realizando trabalhos, né, na bicicleta, como também vem fazendo algumas movimentações de extensão no joelho. Lembrando, né, os atletas operaram o joelho, então perde-se um pouco dos movimentos e ao pouquinho na academia eles vão recuperando, né, ali os movimentos do joelho no qual foi operado. Dois jogadores fundamentais de outro nível que em breve estarão aí de volta ao Vasco da Gama. Expectativa é que os dois atletas possam estar à disposição do técnico argentino Ramon Dias no segundo turno, né, deste Campeonato Brasileiro. Um jogador que também acabou tendo uma lesão, não de rompimento no ligamento, porém de entorse no ligamento, foi o francês Dimitri Payet. O Payet, num treino no Vasco da Gama, numa segunda-feira, ele acabou dando uma matada, dominou a bola e, ao dominar a bola, acabou tendo essa entorse, né? Uma lesão aí bem menor, assim, com relação a grau do que a que teve Paulinho e Jair. Payet vem se recuperando, Payet vem, inclusive, realizando até 3 períodos de trabalho por dia para conseguir estar pronto e à disposição do técnico argentino e vem sendo inserido de forma gradativa aí aos treinos com o elenco do Vasco da Gama. Ontem, porém, a gente até trouxe, salvo engano, na Acorda Vascão de hoje, o pai acabou reclamando de dores durante o treino que aconteceu no CT Moacir Barbosa. Ele participou normalmente, das atividades nessa semana, se juntou ao grupo ontem e durante o treino acabou sentindo o joelho novamente. Isso, de forma inicial, acabou preocupando, é claro, né, o departamento de futebol do Vasco, principalmente a torcida vascaína por ter essa notícia, mas hoje a gente teve a informação que essa dor é algo completamente normal, é uma dor assim normal de sentir após a lesão que o Payet teve. Não é essa dor que vai tirar o Payet do jogo de sábado. O que vai tirar o Payet do jogo de sábado é como estará a sua questão física. O Payet vem de um longo período longe dos gramados, algo em torno aí de 3 semanas já, inclusive, né? Assim, parando de treinar e se tratando de atividades. O último jogo do Payet em campo foi contra o Nova Iguaçu lá na semifinal do Campeonato Carioca no final de fevereiro. Então faz mais de um mês que o Payet não joga com a camisa do Vasco. Então é um atleta que está sem ritmo de jogo, a lesão acabou piorando ainda mais isso. Então o meia vai precisar estar 100% para vestir a camisa do Vasco da Gama contra a equipe do Criciúma no sábado, e o Ramon está trabalhando exatamente isso. Não é certeza que vai estar à disposição, mas também, assim, a expectativa é grande para que Payet possa estar junto ao grupo. Assim como o Medel, a gente também informou a vocês na parte da tarde, treinou normalmente hoje, já retornou do Chile, e a expectativa é grande para que nesse próximo sábado Medel possa voltar a ser titular no sistema defensivo Cruz Maltino. Show, Vascão! Vamos continuar aqui também falando sobre o que rolou e o que está rolando, né, dentro desse elenco do Vasco. Não sei se vocês perceberam, mas tem 2 atletas aí que a cada dia que passa, cada rodada de Campeonato Brasileiro, perdem cada vez mais espaço dentro do nosso Vasco da Gama. Eu falo aqui com vocês de Adson e também falo aqui com vocês de Puma Rodrigues. O Puma foi um jogador que chegou ao Vasco na temporada passada, né? Após aí um período bom, vestindo a camisa do Nacional do Uruguai, chegou muito bem ao Vasco da Gama, com status até de grande lateral direito, um dos melhores do futebol brasileiro, marcou um gol importante contra o Flamengo que fez com que essa ascensão dentro do Vasco se tornasse ainda maior. Porém, com o passar dos tempos, o Vascaíno conseguiu entender quem era de fato o Puma Rodrigues. E nessa temporada, com a camisa do Vasco, o Puma perdeu ainda mais espaço. O Puma hoje está atrás do Paulo Henrique, que é o titular da lateral, está atrás do João Vitor, que às vezes faz a lateral direita, está atrás do Rojas, que também faz a lateral direita, e é a quarta opção do técnico Ramon. Para você ter aqui uma noção, né? Dos últimos 6 jogos, o Puma entrou em apenas 1. E se a gente colocar uma nota ainda maior de corte, nos últimos 10 jogos, o Puma entrou em apenas 3. Então é um jogador que não vem sendo utilizado. É um atleta que não vem sendo titular, inclusive, do Vasco há muito tempo. A última partida que Puma Rodrigues foi titular do Vasco da Gama foi lá no dia 24 de fevereiro contra a equipe do Volta Redonda no Campeonato Carioca. Então Puma não é um jogador hoje utilizado, nitidamente perdeu espaço dentro do Vasco da Gama e evidencia-se mais do que nunca que vai ser difícil do Puma recuperar esse espaço. Um atleta, né, o Vasco pagou no ano passado cerca de 10 milhões de reais e saiu de ser o melhor lateral direito do Campeonato Carioca de 2023 para o fim da fila no Vasco
em 2024. É chato, né? Porque eu, sinceramente, gosto muito do Puma. A gente sabe muito bem da qualidade ofensiva do jogador, mas é um atleta, assim, que vai ser difícil de reconquistar esse espaço na lateral direita. E no dia a dia ele não vem conseguindo desempenhar o suficiente, né? Para, no caso, conseguir recuperar o seu espaço. Ele chegou até a ser especulado em outras equipes do futebol brasileiro. O Criciúma, né? Inclusive foi um dos clubes que chegou a monitorar o Puma Rodrigues nessa janela de transferência, mas o Vasco da Gama não liberou. Além do Criciúma, outras especulações aconteceram, mas nenhuma oferta foi feita nem ao Vasco, nem ao staff do atleta. O Puma, nesse momento, está sim disposto a retomar o seu lugar no Vasco da Gama. Ele quer voltar a ser titular, mas vai precisar trabalhar e muito para isso. O Vasco também entende que, caso seja viável e caso chegue na mesma boa oferta, possa sim negociar o Puma, até porque, né, isso ajudaria a SAF a recuperar o investimento do jogador feito no ano passado de 10 milhões de reais e, acima de tudo, também aliviaria a folha salarial. Puma é um jogador de seleção do Uruguai, que chegou com seleção do Uruguai, né? Chegou com o status no ano passado de ser um atleta que disputou a Copa do Mundo de 22 com a seleção do Uruguai e foi campeão do Nacional do Uruguai, no caso, o campeonato uruguai. Então, chegou com muita moral, tem um salário caro, chegou caro, é um jogador que nesse momento não vem tendo espaço. Então, para essa próxima janela de transferências, não surpreendam se Puma Rodrigues saia do Vasco da Gama. E outro atleta que, além do Puma, também perdeu o seu espaço no elenco foi o Adson, né? Aliás, espaço que ele nunca conquistou, né? O Adson, assim, infelizmente, eu falo aqui até com certo pesar, foi uma das maiores loucuras financeiras já vistas, não apenas no Vasco, como no futebol brasileiro, né? O Vasco pagou 30 milhões de reais pelo Adson para um jogador que, nesse momento, olhando para os seus números, nesta temporada de 24 com o Vasco da Gama, tem 12 jogos e 2 gols marcados, inclusive nenhuma assistência, sendo que esses 2 gols do Adson foram marcados contra a Portuguesa, numa goleada pelo placar de 4-0, e contra a equipe do Marcílio Dias, uma vitória pelo placar de 3-1 pela Copa do Brasil. É um jogador que não é titular do técnico argentino Ramon Dias, é um atleta que não conseguiu conquistar, né, a sua vaga, inclusive durante esses 12 jogos, apenas 5 o Adson conseguiu ganhar a titularidade, e no Campeonato Brasileiro ele não conseguiu nem sequer jogar, não tem muita minutagem. Para você ter noção, contra o Grêmio, o Adson entrou faltando 3 minutos para acabar o jogo, né, entrou aí aos 42 do segundo tempo. Contra o Red Bull Bragantino, o Adson entrou na partida faltando 24 minutos para terminar o jogo, ou seja, aos 21 do segundo tempo. E contra o Fluminense, o Adson nem sequer entrou dentro de campo. Não foi uma peça utilizada pelo técnico argentino. Então, um jogador que chegou com status de craque, assim, pelo valor que o Vasco pagou, 30 milhões de reais, é um atleta que tem que chegar a vestir a camisa e ser titular absoluto. Nesse momento, está sendo aí uma peça que não é preferência para o técnico argentino. Inclusive, se olharmos para as atitudes hoje do técnico no dia a dia, o Ryan está à frente do Adson. O Ryan, que é um jogador de 17 anos, que é uma promessa que o Vasco não pagou nada para tê-lo, está à frente do Adson na lista de prioridades do técnico argentino. E qual é o grande problema hoje do Adson internamente? De acordo com uma apuração feita pelo GE, a grande questão do Adson é a questão física. Hoje o Vasco da Gama entende que o Adson é um jogador fisicamente abaixo. E é exatamente por esse motivo o atleta não consegue render mais dentro das 4 linhas. Inclusive, na intertemporada que teve, né, após as semifinais do Campeonato Carioca, a eliminação para o Nova Iguaçu e a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, o Vasco focou no Adson exatamente nessa parte física para fazer com que o atleta ganhe mais massa muscular. Porém, não é rápido, é um processo demorado. Então, como hoje o Vasco não vê o Adson, principalmente a comissão técnica do Ramon, como um atleta preparado, ele acabou descendo aí alguns degraus na lista de preferências do técnico argentino. E o Ryan, que é um jogador jovem, porém muito mais encorpado do que o próprio Adson, vem ganhando à frente aí e realmente é um jogador que vai ser muito provavelmente mais utilizado pelo Ramon do que o atacante cria da base do Corinthians, né, e que teve uma curta passagem pelo Nantes na última temporada. Se a gente olhar aqui e fazer uma breve comparação com relação a Adson e Ryan, o Adson tem 1,71 m de altura, Ryan em 1,85 m. O Ryan tem 72 quilos, enquanto o Adson 57 quilos. É muito mirradinho, né, de fato, o atacante vascaíno. Então, realmente é complicado, um jogador que custou 27 milhões de reais ao Vasco da Gama, que chegou aí com um status para substituir Gabriel Peck e não consegue desempenhar nem um pouco daquilo que se foi prometido do mesmo. Esperar, né, que a chave vire e quem sabe, né, o Adson possa se tornar do nada uma peça importante para o Vasco da Gama. O certo é
dinheiro muito mal gastado pelo Vasco na compra dos direitos econômicos do Adson. E um jogador que não vem perdendo espaço, mas pode sim estar saindo do Vasco da Gama, não em termos de venda, mas saindo do time titular nessas próximas partidas, é o Piton. Lucas Piton pode sim estar saindo do time titular, não por um desejo do Ramon, mas por uma condição física. Piton, nesse momento, torcedor vascaíno, é um atleta que jogou todos os jogos com a camisa do Vasco da Gama no ano. Piton jogou todas as partidas e automaticamente, a partir do momento que Piton jogou todas as partidas, o reforço que veio para substituir Lucas Piton foi o único dos atletas de linha que ainda não conseguiu entrar em campo, que no caso foi o lateral esquerdo Vitor Luiz. O Piton vem jogando todos os jogos. O único jogo que o Piton, inclusive, não jogou os 90 minutos foi contra o Nova Iguaçu no dia 31 de janeiro, no jogo ainda, né, pela fase inicial do Campeonato Carioca, onde o Nova Iguaçu venceu o Vasco lá em Uberlândia pelo placar de 2-0. E desde o dia 28 de janeiro, o Piton joga com a camisa do Vasco os 90 minutos. Assim, é surreal a minutagem do Piton. O Piton, em pouco tempo, já tem mais de 1000 minutos jogados, 1000 minutos disputados durante 4 meses. Então é um jogador que fisicamente está, sim, ficando muito desgastado. E hoje, internamente, se avalia a possibilidade do lateral esquerdo ser um pouco tirado das 4 linhas e dar espaço aí para que o Vitor Luiz possa entrar dentro de campo e para que Piton possa descansar e tirar um pouco desse desgaste físico que ele está tendo devido à carga alta de partidas. Inclusive, no último jogo contra a equipe do Fluminense, que rolou no Maracanã, o técnico argentino Ramon Dias foi perguntado sobre o Piton, porque fica nítido, o Piton caiu de rendimento nesses últimos jogos. E ele foi perguntado, no caso, Ramon, se o motivo para que Piton tenha caído de rendimento foi a ausência de Payet. E Ramon respondeu que, muito pelo contrário, o Piton, nesse momento, caiu de rendimento no Vasco da Gama por conta do alto desgaste físico. Não tem nada a ver com o técnico argentino. Aliás, perdão, né? Con camisa 10 francés. Lo que pasa es que Luca es uno de los jugadores que tiene dos funciones fundamentales, que es primero marcar y después la proyección. Y cuando él, creo que es uno de los laterales que más centra y que más situaciones y que más goles hemos convertido a lo largo del año que estamos nosotros. Es un jugador que ha sentido el esfuerzo, ahora en estos 3 partidos sintió el esfuerzo, necesita un poco recuperarse porque desde que estamos nosotros jugó prácticamente todos los partidos. No saltó un partido. Y me parece que él es el único que no saltó ningún partido porque es un lateral que nosotros queremos aprovechar en el lado izquierdo, que ataca y centra. Es lo mejor que tiene, está haciendo un esfuerzo enorme. Yo espero que en esta semana se va a poder recuperar e seguramente no partido que viene van a ser um grande partido. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, Ramon deixou muito bem claro que o Piton hoje é um atleta desgastado fisicamente e não se surpreendam se nas próximas partidas aí de Campeonato Brasileiro a gente ver Vitor Luiz entrando em campo com a camisa do Vasco da Gama. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira. E já, às 7 horas da manhã, estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, com muita novidade, muita informação, muita vascainidade a você que está aí do outro lado. Se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.